Irmãos, eu comecei pastor no ano passado sobre essa possibilidade, né? De estar conversando com a igreja e trazendo um estudo para a igreja sobre o livro de Apocalipse. E, no caso, a gente teve essa oportunidade, né? A gente está tendo essa oportunidade esse ano, de trazer vários temas aqui para a igreja e está trabalhando durante o mês, como o pastor já falou. E o tema que ficou para mim, né, ficou de esperança, que no caso aí tem o significado maior, né, em relação ao livro do Apocalipse. Irmãos, o livro do Apocalipse, ele não é um livro, né, eu acho que se for perguntar para os irmãos aqui que já fizeram nosso plano de leitura no ano passado e chegaram em Apocalipse no momento, ele não é aquele livro que você tem a facilidade de leitura, entendimento, e não costuma ser aquele livro que você lê como se fosse uma narrativa tranquila, né? Quando você vai ler uma parábola, por mais que você tenha entendimento por trás daquela parábola, que você tenha que buscar ali do Senhor o que Deus quer dizer naquela parábola, mas são termos geralmente bem mais compreensíveis, é uma narrativa que nós conseguimos nos adequar e não tem ilustrações tão complexas como são as que a gente vê em Apocalipse. Então você abre lá o livro de Apocalipse, você vai ver em qualquer lugar lá, passar o dedo e começar a ler, você vai ver dragões de não sei quantas cabeças, e cada cabeça tem não sei quantos chifres, e cada chifre tem não sei quantos diademas, né, ou machucados, né, ou cicatrizes, né? Então, você começa a imaginar, né, fazer aquela nossa leitura tradicional, e você começa a imaginar aquilo dali e acaba não conseguindo mentalizar, né? O ser humano tem essa na hora que está fazendo a leitura, ele começa a imaginar as coisas, né? Você começa a montar um cenário na sua cabeça, porque você está fazendo a leitura de uma narrativa, de um tema, e você chega em um determinado momento que faz uma narrativa de um ser ou de uma situação que você não consegue imaginar. Muitos quadros até já foram pintados, né, de Apocalipse, se você procurar pela história, principalmente na Igreja Católica, que na Idade Média a parte cultural, e tinha muitos quadros pintados e tal. Então tem às vezes algum exemplo, alguma coisa que foi pintada ou desenhada para poder tentar representar o Apocalipse. Mas eu acredito que é um consenso natural de quem não fez uma preparação ou de quem não fez uma leitura de apoio junto com o Apocalipse. Eu achei consenso natural a nossa dificuldade em ler o livro de Apocalipse. Quem aqui acha difícil ler o livro de Apocalipse? Só para ter uma ideia, se quem já tentou, né, a maioria já tentou, falou, nossa, eu tenho dificuldade de ler o Apocalipse. Eu também tenho, tá? Mesmo estando aqui na frente falando com vocês, eu também tenho dificuldade, porque a gente não tem como saber tudo. E algumas coisas, coube a Deus não revelar para nós. Inclusive em Apocalipse é uma parte, ó, você está vendo uma coisinha, mas não mostra isso para ninguém não, tá, João? Claro, isso aí com você. Então, assim, até no próprio livro de Apocalipse tem momentos ali onde não foram escritas algumas coisas, por ordem do nosso Senhor. Só estou tentando colocar uma situação para a gente aqui, que eu estou mostrando para vocês a dificuldade que nós temos, porém eu quero falar para vocês, para os irmãos, que não é tão difícil quanto parece. A leitura do Apocalipse, ela se tornou difícil com o tempo, porque nós vivemos uma situação muito diferente. Então, o contexto que nós vivemos, ele é bem diferente do que era naquela época. Então fica difícil, às vezes, você tentar mostrar essa realidade para as pessoas. Posso dar um exemplo bem prático, né? É muito fácil a gente falar de uma situação na vida de outra pessoa. Mas quando você vê uma pessoa passando fome, uma pessoa passando necessidade, alguém que já passou fome, ela tem uma visão diferente na vida por que é o alimento,
do que é a dedicação sua, o pão de cada dia. Então, as experiências de vida das pessoas, elas são bem impactantes no que se refere ao entendimento dela da própria vida. Então, a igreja daquela época, ela passava por um momento especial, um momento diferente, um momento de muita perseguição, um momento de expansão do Evangelho. E o livro do Apocalipse, ele não é um livro de destruição como muitas pessoas pensam. Inclusive, a palavra Apocalipse, agora eu percebi, eu nem estava falando no microfone. A palavra Apocalipse, ela faz referência ao texto mesmo, assim, a palavra Apocalipse, ela não tem significado de destruição igual muitas pessoas pensam, né? Tipo, você vê filmes com o nome Apocalipse. Então, com todo filme, né? Eu lembro que na década de 90, que a gente procurava nas locadoras, era filme que tinha o nome Apocalipse, que eram as coisas mais assim, de explosões e tudo. Então a gente se interessava, pelo menos eu naquela época, né, adolescente, procurava muito esse tipo de filme, né? Armagedon, né? O vale do Armagedon lá no Apocalipse. Então, a palavra Apocalipse, ela faz as pessoas lembrarem de algo muito destrutivo, quando na verdade isso não tem nada a ver com o significado. Muita gente aqui trabalha já digitou alguma coisa no Word lá no computador, né? Digitou algum texto no computador. Nosso senhor Ed aqui deve digitar muito no Word, nosso secretário, então ele frequentemente está lá mexendo alguma coisa lá. Quando você cria um novo documento, o que acontece na hora que você manda salvar? Se você não tem nome nenhum para o documento, quando você clica no botão salvar, sabe o que acontece? Ele pega a primeira frase e coloca como sendo uma sugestão de nome do arquivo. Acho que todos vocês já passaram por isso, na hora de salvar um arquivo. E no caso do Apocalipse é mais ou menos a mesma coisa. A carta de Paulo, você já escreveu carta para alguém? Você deu um tema para a sua carta? Lembra na época que você escrevia cartas? Você escreveu carta e mandou para alguém. Mandou uma carta de amor. Você botou um título lá, meu amor, alguma coisa. Você não põe título, você escreve uma carta já, você põe uma saudação, mas você não põe um tema ou um título para a sua carta. E o Apocalipse seria uma carta. Então o Apocalipse, ele, na prática, começaria com um texto, igual numa carta comum, com uma saudação e uma informação de quem é que está enviando essa carta. Tá? Então, a partir daí, a gente entende que a primeira palavra, abre aí em Apocalipse 1, que você vai me falar qual é a primeira palavra escrita aí no livro de Apocalipse. Revelação. Então, a palavra revelação, ela é o quê? Traduzida é Apocalipse. A palavra Apocalipse, a tradução dela é revelação. Então, inclusive algumas Bíblias, antigamente, ao invés de ter o livro do Apocalipse, o nome do livro era Revelação. Não sei se alguém chegou a ter contato com uma Bíblia assim, mas se você pegar uma Bíblia mais antiga, o título do livro do Apocalipse é Revelação. Então, Tati, você pode começar com as apresentações? Essa apresentação, gente, foi a Tati que fez para o primeiro dia de aula para os jovens, né? A gente teve lá 13 aulas e nós conseguimos desenvolver muito bem o Apocalipse, né? Chegamos no capítulo 7, eu acho. Então, de 21, 13 aulas, você tem uma ideia de quanta coisa a gente tem para falar de Apocalipse, mas é porque a gente fazia leitura, acompanhava. Então, tem algumas coisas aí que a gente vai estar vendo, resumindo, tá? Se tiver dúvidas aí, vocês podem procurar, procura o pastor. Se eu não souber, eu procuro a Tati, procuro a Sinara, e a gente vai procurando uma outra para tentar resolver. Mas, irmãos, o nome Apocalipse, então, significa revelação. Na própria Bíblia, nós temos livros que apresentam partes apocalípticas. Então, olha só, quando o livro de Apocalipse começou a revelar coisas do futuro e sobre o fim dos tempos, a gente tem aí uma comparação com os livros que também falaram sobre isso, Daniel, Ezequiel, Isaías, Mateus também, Mateus 24. Então você tem as partes da Bíblia que a gente chama de apocalípticas, tá? Pelo fato de tratarem do fim do mundo. Mas
alguns detalhes aí sobre o nosso livro do Apocalipse. A gente tem que entender isso aqui que eu já falei, que é a perspectiva de quem é o leitor daquela carta. Então, quando João escreveu essa carta, ele estava enviando para alguém, e aquela pessoa que estava lendo, ela tinha uma base para que entendesse aquilo, mas não é uma pessoa. No caso, são as igrejas que foram enviadas essas cartas, ok? Então, o livro do Apocalipse foi enviado para a igreja num período que ela tinha uma ideia de como o mundo funcionava, né? De como o evangelho estava progredindo. Nós temos aí a questão da autoria, do Apocalipse, tá? Você fala assim, muito fácil entender quem é, porque fazendo a leitura aqui do Apocalipse, você vai ler aqui o seguinte. Deixa eu fazer a leitura da primeira parte aí, se os irmãos puderem acompanhar. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, conta tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas escritas, pois o tempo está próximo. Então aqui, e logo no versículo 4, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Então nós sabemos que foi o apóstolo João, por uma série de fatores, tá? A gente não precisa entrar em tantos detalhes aqui, mas o único, quando você vai escrever uma carta, você coloca só seu primeiro nome, a não ser que a pessoa realmente te conheça, não é? Se todo mundo te conhece, você está mandando uma carta, coisa estranha falar de carta, né? Mas você vai enviar uma carta e você vai assiná-la como? Com o seu primeiro nome, se for uma carta para uma pessoa que te conhece. Se for para uma pessoa desconhecida, ou se for por uma carta, um documento, você precisa assinar o nome completo. Se for para mais pessoas com um documento público, você precisa dizer quem você é. Então você fala seu nome e sobrenome. Naquela época, o único que poderia falar eu sou João era quem? O apóstolo João. Não tinha outro que não precisasse de um sobrenome, porque ali ele simplesmente era a maior autoridade que a gente tinha viva no momento, que andou com Cristo, discípulo amado. Então ali ele tinha toda aquela autoridade para escrever as igrejas João. Eu não posso mandar uma carta para as igrejas aqui do presbitério escrito só Gustavo como assinatura, nem o seu Hélio. Então talvez o seu Hélio, se o Hélio mandar uma carta lá, está Senhor Hélio, não, todo mundo sabe quem é o seu Hélio, está tranquilo, está salvo. Mas no caso, o que eu quero explicar é mais ou menos isso aqui. Quem tinha a autoridade para poder simplesmente dizer João, e olha que João não é um nome difícil de encontrar, era o nosso apóstolo João. Então aqui nós temos algumas evidências, né, baseadas aí nos autores daquela época da igreja primitiva. Então nós vemos aí algumas informações que atestam, né, a autoria da carta para João, ok? Ok, os destinatários, tá? Também está escrito aqui, isso é parte fácil de entender. Aí você está falando assim, poxa, pessoal, se você pegar Apocalipse e vai lendo no iníciozinho, é fácil de entender, não vem não. Apocalipse só fica difícil quando você começa a ver aquelas visões lá complexas de entender, mas até aí você não precisa nem explicar muito. E isso é uma realidade, porque aqui o próprio João fala para quem é as cartas, para as 7 igrejas da Ásia. No caso, a Ásia não é a nossa Ásia de hoje, é a Ásia, a Ásia menor ali, né? Aquela parte ali onde a gente tem a Turquia hoje em dia e tal, mas conceito ali de Ásia para aquela época. Então, as 7 igrejas existiam naquela época e essa carta de Apocalipse foi para essas igrejas. Então, fisicamente, foi feito um documento, tirado cópias e enviado para essas igrejas como uma correspondência, que no caso, lógico, por ser palavra de Deus, revelação de Deus, seria copiada várias vezes para todas as outras igrejas. Não existiam somente 7. Porém,
Deus escolheu apenas 7 por causa também do significado desse número que a gente vai ver nos nossos estudos. Aqui nós temos ali uma mapinha, né, mostrando qual é a região. Tá? As igrejas, eu não sei se a gente consegue ler, mas na sua Bíblia, quando fala das viagens de Paulo e tal, você começa a ver se consegue localizar essas igrejas e ter uma ideia de onde elas são hoje em dia. Né? A data do Apocalipse, tá? Que data foi escrita? O Apocalipse, então, foi por volta do 95, 96 depois de Cristo. Tá? Então, essa é a data aproximada, que no caso, assim, você não tem como ter certeza dessa data, mas nós temos aí os testemunhos dos pais da igreja, né? A posição contrária ao Império Romano para com a igreja, então era um período onde o Império Romano estava atacando a igreja, e situação das 7 igrejas na Ásia que são descritas aqui. Então, de acordo com essas informações, a gente chega nessa data aproximada aí de 90 e poucos depois de Cristo. A ocasião aqui, no caso, ele está explicando sobre a parte histórica, tá? Eu vou tentar passar mais rápido essa parte aqui, mas ela está explicando quando foi escrito, para quem foi escrito e qual era a situação da igreja. A situação da igreja era de perseguição e de expansão do Evangelho. Então, o Evangelho ele estava em um período de crescimento muito grande, tá? Só que era um crescimento com muita perseguição. Tá? As igrejas elas eram assim, você tinha irmãos dentro da igreja e falou assim, cadê fulano? Fulano foi decapitado. Isso uma outra semana, você tinha irmão que foi engolido por leões. Então, olha a situação da igreja como estava, né? E não era engolido por leões assim, ou decapitado por crime, era pela fé. Então, eles eram mártires, né? Pela fé, por ser cristão, é que eles estavam sofrendo as perseguições. Existe uma diferença muito grande entre uma pessoa que está lá sofrendo, a pessoa sofreu muito na vida, não sei o que, vai ser canonizado, vai virar santo lá, no caso, na igreja católica, né? Então, assim, só pelo sofrimento? Não. Se você sofre pela sua fé, isso é reconhecido por Deus. Tá? Existe uma diferença entre o simplesmente sofrer e o sofrer por Cristo. E as igrejas, elas passavam por todo esse período de perseguição e sofrimento. Eu preciso falar disso para que a gente tenha uma ideia, tá, de como é o raciocínio daqueles irmãos em relação ao próprio Apocalipse. Aqui nós temos algumas linhas de interpretações, tá? Como que a gente pode entender o Apocalipse. São 3 linhas, ok? Uma linha, ela vai entender que o Apocalipse ela trata por todo o período da história. Isso aqui é muito importante, tá? Que é o que a gente adota na igreja, é o que a gente entende de Apocalipse. Porque a gente vê muita gente olhando para o livro de Apocalipse como eventos futuros somente. E isso é o primeiro erro que a gente pode cometer em Apocalipse. É achar que o Apocalipse ele é uma mensagem de futuro. E nós nos acostumamos a entender isso. Que o Apocalipse só serve para você ver o que vai acontecer. Então, às vezes você tem aquela situação. Eu não me interesso tanto para o Apocalipse, que eu acho que isso aí vai acontecer daqui a uns 30 anos, eu nem vou estar aqui mais. Ou daqui a 50 anos, eu acho que o Apocalipse não vai acontecer agora. Então, às vezes, a gente não se preocupa tanto com o livro, achando que é algo que não nos interessaria. Mas o livro do Apocalipse, ele é uma mensagem de esperança para aqueles irmãos 2000 anos atrás, aproximadamente. Então, se é uma mensagem de esperança para eles, também vai ser uma mensagem de esperança para a gente. Porque nós estamos até mais perto do fim, pelo menos 2000 anos à frente, do que os irmãos daquelas igrejas. Então tem sim significado, e não basta você entender como sendo um livro cujo objetivo é tentar prever o futuro.
o que a gente mais vê por aí, e você tem que tomar muito cuidado com isso, é eu navegar na internet, procurar coisas sobre o Apocalipse e começar a ver um monte de gente pegando trechinhos da Bíblia e de Apocalipse principalmente, e falando, olha lá, fulano é o ditador, ele vai ser o anticristo que vai fazer isso, isso e isso, a ONU tem a bandeira branca, então a ONU vai ser esse cavalo branco e não sei o quê, a Organização das Nações Unidas, né? Então o pessoal começa a tentar pegar coisas do nosso tempo e encaixar no livro de Apocalipse e começa a bagunçar muitas coisas. Tá? Então a gente tem que procurar pesquisar na internet com muito cuidado. Hoje nós temos acesso à informação com uma facilidade muito grande, é muito fácil você procurar as coisas hoje e encontrar, porém você também corre o risco de achar estudos que não são corretos e ensinam doutrinas assim que fogem completamente da Bíblia, porque não parte da base da Bíblia sendo interpretada pela própria Bíblia, não parte da base que está no princípio ali do livro do Apocalipse. Se você pegar partes da Bíblia, você consegue criar seitas com isso, né? Você pega ali um pedacinho da Bíblia, entende aquilo de um jeito e você cria uma religião e aquilo ali do nada vira uma seita. Isso acontece frequentemente até os dias de hoje. Bom, então nós temos essa interpretação, nós temos a linha, né? Essa interpretação histórica, né, que o Apocalipse ele vai desde o início até o dia do fim, ele está relacionado a também as produções de fé e todos os estudos e produções de fé dos antigos da igreja. Então, assim, ele está dentro do que as nossas funções, principalmente a do Westminster, também servem. Nós temos ali a preterista, né, que é a linha de interpretação que declara que o autor se limitou ao seu horizonte histórico. Então, assim, como se Apocalipse fosse até aquele pessoal dali, pronto, já acabou. Tudo que tinha que acontecer em Apocalipse já aconteceu. Né? O mundo já acabou, já 2000 anos atrás quase. Né? Então, assim, claro que no contexto deles, né? Já que no Apocalipse a gente vê o fim do mundo pelo menos 7 vezes, então o pessoal que segue essa linha, teoricamente, teria que o mundo já ter acabado aí, não sei o que a gente está fazendo aqui. E tem a interpretação futurista, que é muito comum, e a gente se acostumou a aceitar como sendo válido. Não porque nós queremos, que nós aceitamos isso aqui, mas porque nós nos acostumamos a ouvir as pessoas falarem. Né? Então, quando falam assim, Jesus vai voltar desse jeito, as pessoas vão sumir, as roupas vão ficar ali, né? Tem um monte de filme, tem um monte de livro, e as pessoas vão sumir, quem ficar aqui vai ficar no sofrimento, aí tem só mais uma chance de poder ser salvo. Então a gente vê muitos livros, filmes, novelas que tratam desse jeito o Apocalipse, e isso é um erro muito grave. Primeiro que vai te dar opções diferentes, né, que você consegue ser salvo até sem ser por Jesus Cristo. Então são linhas de pensamento muito, mas são as mais aceitas, tá? Apesar de ser estranha, mas ela é estranha dependendo do ponto de vista. A gente conversando sobre o assunto, a gente vai perceber essa estranheza, que não é algo que se encaixa muito bem. Porém, as pessoas se acostumam às vezes até com mentiras. É muito comum, né? A gente vê aí diversas vezes as pessoas se acostumam com a mentira, e aquela mentira ali se torna verdade, né? Os livros de história estão aí para não mostrar isso, né? Porque eles não costumam escrever todo dia. Também tem o History Channel, Discovery Channel, que sempre fala as coisas. Bom, vamos lá. Presente, passado e futuro. Olha só uma parte importante aqui do início do livro do Apocalipse. No Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, a qual testou a palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Ali, no caso, está falando das coisas que em breve devem acontecer, mas a gente tem que tratar isso como parte de um futuro próximo
que está sendo mostrado aqui no livro para aquela igreja. Tá? Então, essa mensagem aqui, ela tem que se encaixar, você entendeu o seguinte, a mensagem do Apocalipse tem que se encaixar para os irmãos das igrejas daquela época. Não dá para fugir disso. Mas e aí? O Apocalipse, ele vai mostrar... Deixa eu voltar. Como eu já falei, ele vai mostrar passado, presente e futuro. A gente vai entender no livro de Apocalipse que a parte central de Apocalipse, ela está sempre em cima do número 7. O número 7, ele é importante para Deus, né? Assim, é um número que Deus deu uma certa importância para o número 7. O mundo foi criado em quantos dias? O universo? Em 6, o 7 ele descansou. Mas são 7. Conta como 7. Tá? O descanso continua valendo. Né? Tipo assim, não. O período de descanso ninguém vai tirar de mim. Então tem lá, os 6 dias, 7. Quanto deu fazer tudo? 7, porque eu tinha que descansar de tudo que eu fiz. Então, basicamente, nós temos o número 7 como sendo muito importante. Agora, essa analogia de Apocalipse com o número 7, ela se torna mais importante ainda quando você dá uma olhadinha para a criação e percebe que no 7º dia nada aconteceu. O que Deus fez no 7º dia? Nada, ele descansou. E esse nada acontecer, ele também vai refletir aqui no nosso estudo de Apocalipse, no livro de Apocalipse. Então você vai perceber que os 7, né, as 7ª etapas de cada bloco aqui, você vai ver que é um nada acontecendo, ou é um descanso, ou é um júbilo, mas sempre vai estar voltado para algo desse tipo, de um finalizar das coisas. Bom, por que eu estou falando da questão presente, passado e futuro, do número 7? Tá? O número 7, ele basicamente, ele é muito visível. Eu não posso nem falar que é um easter egg, né? Que é um negócio que está lá implícito que a gente tem que tentar descobrir. Porém, a gente acha em vários pontos da Bíblia os 7 sendo colocado de maneira que você não percebe. Né? Tem hora aqui, um exemplo, ó, no capítulo 1, versículo 8. Eu nem... Bom, versículo 8 não, peraí. Dá para a gente ver aqui, quando a gente fala de características de Deus, ele descreve às vezes 7 características, quando ele vai falar ou vai fazer alguma referência a um castigo, são 7 vezes aqui o castigo, são 7 nomes citados. Aí você fala, peraí, são quantas palavras aqui? Você começa a contar, você vê que foram 7 palavras ditas aí. Então o 7 ele é muito importante, tá? Mas ele não é uma importância mística, tipo, então tá, já que o 7 é tão importante, quando eu jogar no loteria, vou botar 7 para tudo, assim, 7, 77, 17, 37, consegui isso no sábado, né, eu vou ficar meio triste. Eu falei tudo aqui, né, já passou a se cair esses números agora? Mas olha só, o 7 ele não tem importância mística, o 7 ele tem uma importância de interpretação. Ele é importante porque você consegue usar isso aqui para poder interpretar algumas situações aqui, algumas situações da sua leitura. Então o número 7, ele não tem nada de místico, mas ele é base para a interpretação do seu Apocalipse. Então você sempre tem que estar lembrando que, se você tiver na dúvida alguma coisa que aconteceu, uma quantidade de itens citados, você pode tentar olhar se são 7, isso vai te ajudar a entender em algumas situações. Vamos lá. Ali tem uma parte onde diz quantas vezes é citado o número 7, né? 54 vezes. 30 versículos, né? E também tem a parte indireta, que o pessoal conta quantas vezes indiretamente o 7 também é citado. Então são diversas vezes, eu não estou vendo ali, mas é porque são tantas vezes que ninguém sabe exatamente quantas vezes o 7 indiretamente ele é citado no livro de Apocalipse. Olha só, isso aqui, eu vou tirar foto e tirar um print lá e pedir para o pastor colocar no grupo da igreja. Você tem que guardar para você fazer a leitura do livro de Apocalipse. Isso aqui é muito importante.
Primeiro a gente tem essa ideia do 7, ok? Só explicar uma coisinha também. Naquela época, como a igreja estava sendo perseguida, o Apocalipse ele não pôde ser escrito de maneira tão clara. Tipo, você não poderia citar algumas coisas, porque aquela carta, ela não é anônima. Aquela carta, aquele pergaminho, ele passaria na mão de muita gente, e alguma pessoa poderia ler e simplesmente mandar matar os cristãos que estivessem com aquilo ali na mão. Então, algumas coisas precisavam ser indiretas. Então, isso também é uma característica da escrita. Então, ela precisava ocultar algumas coisas. Você vai ver alguns momentos aqui falando de César, mas fala de maneira indireta, para que não dê para você acusar. Ele foi acusado ali, ele está dizendo que César vai fazer isso e isso e tal. Então, o imperador ali, ele estava de olho nisso, e as cartas você não tinha certeza que seriam anônimas. Então, esse é um outro fator do tipo de escrita de Apocalipse. Porém, naquela época era muito fácil para eles, porque eles estavam acostumados com aqueles códigos, com aquela maneira de escrever. Vamos lá, por que isso aqui é importante? Irmãos, quando a gente percebe que Apocalipse tem o número 7 como base, um dos 7 ocultos, ou mais difíceis de você visualizar no Apocalipse, são as 7 sessões de toda a história que estão escritas em Apocalipse. Essas 7 sessões são 7 trechos que você precisa ler de Apocalipse, que são como se fosse a história contada de formas diferentes. Um exemplo, todo mundo aqui, acredito que todo mundo aqui estava vivo, sei lá, na Copa de 94, Copa do Mundo de Futebol, 94, não? Poxa, muito velho. 98, então, vamos lá. Copa do Mundo de 2008, vamos falar agora, então. A Copa do Brasil, a Copa do Brasil, a Copa do Mundo do Brasil foi 2014, beleza. Todo mundo aqui estava no Brasil, na Copa de 2014, e se eu perguntar para vocês como foi a Copa, pessoalmente, cada um vai me dar um relato. Então, se eu for conversar com cada um aqui, como é que foi a Copa? A pessoa vai começar a contar. Não, porque Zagallo não chamou, não era Zagallo, não. Filipão. Filipão não chamou fulano. Aí, na hora do jogo lá, não sei quem, então uma pessoa dá uma versão. Quando você vai perguntar para outra pessoa, parece que está contando outra história. Só que os sinais, às vezes, são os mesmos, Às vezes não, todo mundo vai lembrar do 7-1 lá no final. Olha o 7 aí, Então, foi sem querer. Eu nem estava pensando em falar dessa Copa do Mundo, eu pensei em 94. Mas Deus só não. Irmãos, a Copa é um exemplo que eu estou dando, porque cada pessoa vai falar, não, eu estava na casa da minha mãe, eu estava na casa de fulano, a gente assistiu junto, foi uma tristeza, todo mundo chorou, não sei quem, ou não, tinha lá, eu estava torcendo para perder mesmo, eu queria que perdesse, porque teve um grande número de pessoas que torceram contra, e por aí vai. Mas, gente, quando você começa a ver esses relatos, mesmo que seja sobre o mesmo assunto, você consegue ver pontos de vista diferentes. Então eu posso chegar para um e perguntar como foi a derrota do Brasil, ou eu posso perguntar como foi a vitória do Brasil sobre a Colômbia. Então, assim, a Colômbia foi um jogo diferente, aconteceu isso. Então você pode dar ênfase em alguns jogos e finalizar que o Brasil perdeu da Alemanha de 7-1. E tem outros que viriam e explicariam melhor sobre o jogo lá da Alemanha, daria mais ênfase naquele jogo. Se eu perguntasse para o colombiano, com certeza ele ia dar ênfase no Brasil quando ganhou da Colômbia. Isso é só, gente, um detalhe que eu estou explicando para vocês, porque o Apocalipse faz isso. Quando você vai conversar com uma pessoa, com duas pessoas da mesma família que viveram uma época, e começa a perguntar sobre elas como foi aquela época, você percebe que os pontos de vista são diferentes e umas lembram de uma coisa e outras lembram de outra. Em Apocalipse, nós temos 7 narrativas do fim do mundo. Aí você fala, mas você não acabou de falar que o Apocalipse fala de coisas do presente, do passado, do futuro? Como é que você fala que as 7 narrativas são do fim do mundo? Se você ler os Evangelhos, Jesus Cristo fala que o fim está próximo, ele viria a partir da cruz. Então, quando Cristo veio à Terra,
nós tivemos o fim de Satanás sendo declarado, a vitória de Cristo na cruz. Isso sim foi a esperança, a luta, a batalha, a vitória. Você pensa assim, a batalha do Apocalipse, eu queria estar vivo para poder ver aquele cavalo rajando lá para o céu, vindo com aquela espada de fogo saindo da boca e destruindo todo mundo e passando rodo em todo mundo, e aquela batalha de espada, né? Jesus e Satanás, era não, Miguel, né? Jesus deixa lá Miguel batalhando com as espadas. Gente, quando você pensa num duelo de espadas, o que pode acontecer? Um pode ganhar ou o outro pode ganhar, né? É uma batalha igual, assim, né? Você vê esses filmes aí de lutas de espada, o cara lá fica 5 minutos, né? Batalhando as espadas. Nossa, os dois são muito bons, qualquer um pode ganhar. Não vai ser assim no fim dos tempos. Não vai ter essa disputa igual acontecendo. Vai ser tipo assim, quando o Apocalipse lá fala, né? Aí eu já estou dando um spoiler aí do futuro. Mas quando fala lá, Jesus vai vir com a espada de fogo saindo da boca, é o quê? A espada de fogo já é o poder da palavra, é a língua. É Jesus falando, é Deus falando e mandando eles serem destruídos, os inimigos de Deus e da igreja sendo destruídos. A espada saindo da boca simboliza isso, tá? Adiantando. Então, quando a gente vê a batalha final do Apocalipse, a gente pensa como se fosse algo, né, uma luta, e não vai ser, não vai ter. Satanás não tem chance mais. Quando foi a nossa luta? A luta de Jesus Cristo. Quando foi? Na cruz. Jesus Cristo, ele veio, ele lutou sozinho, tá? Ele poderia ter usado os anjos dele para fazer ali, matar os demônios, fazer o que fosse lá, mas ele lutou sozinho, ele morreu sem pecado, ele se entregou, todos nós sabemos disso. E essa foi a luta. E você vai ver isso aqui em Apocalipse. Então, quando você vê Apocalipse falando, né, as coisas que hão de acontecer, aqui você vai ver toda uma narrativa desde o início do fim. E o início do fim foi quando Jesus veio à Terra. Então o Apocalipse ele narra a partir daí. Esse é o nosso fim, esse é o nosso Apocalipse, né? A revelação de Deus é sobre esse período. Jesus veio, o que acontece a partir daí? Satanás é destronado, Satanás passa a não ter mais domínio sobre as nações, e Jesus Cristo assume o trono, assume a direita de Deus, e depois ele aprisiona Satanás ou impede Satanás de ter determinados acessos ou poderes na terra, começa a ser limitado. Então, tudo isso aqui está em Apocalipse, e se você começar a fazer a leitura, entendendo que são essas 7 narrativas, a gente vai evitar um erro muito grave, que é, numa única interpretação de linha temporal na história. Então, imagina a linha temporal, um tempo acontecendo após o outro. Se você juntar, por exemplo, o item 5 com o 6, ou 6 com o 7, o 1 com o 2, se você imaginar, né, vamos pegar ali uma divisão, por exemplo, do 3 para o 4, né, do Apocalipse 8 ao 11 é um trecho, do 12 ao 14 é outro. Então, eu vou abrir aqui no Apocalipse 11, finalzinho dele. Você vai fazer a leitura aqui, tem a 7ª trombeta acontecendo. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, prevista a Arca da Aliança. É uma finalização nesse capítulo aqui de todo um período, desde a vinda de Cristo até a vitória de Cristo no fim dos tempos. Então, esse trecho está narrando tudo, só que com pontos de vista diferentes. Então, você vai olhar ali, a primeira parte, você vai ver uma ênfase no trono de Deus, em quem é Deus, o que Deus fez, como que Deus é. Depois, na segunda parte, falando sobre Cristo, uma ênfase em Jesus Cristo ali na segunda parte. Na terceira parte, as 7 trombetas. Depois, o dragão é as 7 vozes, 7 taças aí. Então vai ter momentos ali onde Deus vai mostrar como vai ser a destruição de Satanás, como vai ser a destruição da meretriz lá, né, do pecado, da morte. Então, todas essas divisões, elas são muito importantes, porque se você acha, presta atenção,
que no capítulo 12 de Apocalipse vai acontecer depois do capítulo 11, cronologicamente na história, você se confunde. Então você está lá lendo Apocalipse e tal, beleza, não sei o que, olha a vitória de Jesus, sétima trombeta, e o povo passa a reinar, e tudo maravilhoso, de repente você começa a ver lá, capítulo 12. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, e um dragão aparece para poder... Aí você fala assim, meu Deus, mas não acabou de... Gente, estava todo mundo no céu, de repente veio o dragão de novo. Né? Então assim, você pode cair no erro de interpretação se você não se atentar a essas 7 separações. Por isso que eu falei para vocês anotarem. Porque é importante, na hora de fazer a leitura, que você vai falar, ó, aqui acabou, aqui vai começar um novo ponto de vista da história, e agora eu vou criar um novo entendimento. Ou seja, o que vai acontecer a partir daqui é uma recontagem do que eu acabei de ler no trecho anterior. Só que falando com foco em outros aspectos. Ok? Bom, irmãos, a gente vai trabalhar esses 7 tópicos, tá? Eu não vou fazer a leitura de todo ele, porque a gente vai ter uma certa dificuldade para trabalhar tudo. Não daria para a gente fazer a leitura e o trabalho versículo por versículo. Muita coisa dá para entender e é fácil de entender. Algumas não, algumas é difícil, tá? Algumas eu vou chegar e falar, eu acho, eu tenho impressão, né? Eu entendo que isso seja a respeito desse assunto. Mas você tem liberdade para pensar diferente, porque aqui a gente não tem toda a informação para saber. Então algumas coisas nós não conseguimos aí, não temos a interpretação plena, mas a maioria delas, irmãos, a maioria delas aqui é suficiente para você entender e interpretar o livro do Apocalipse, já dá para entender até com certa facilidade. Bom, aqui ele está falando sobre a simbologia do livro do Apocalipse, então ele está explicando um pouco sobre os símbolos usados em Apocalipse. Eles são símbolos que a gente vê, dragão, serpente, a gente vê ali em outras partes da Bíblia, então é por isso que a gente consegue associar essa interpretação. Bom, no Apocalipse 1, nós temos a seguinte parte aqui, isso aqui eu vou falar com vocês. 9:6. Bom, eu vou fazer a leitura aqui de uma parte, a visão de Jesus glorificado, ok? E a gente vai trabalhar rapidinho de entender alguns aspectos aqui. Capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado com a fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas.
quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui já dá a própria interpretação do que são esses 7 candeeiros e 7 estrelas, tá, gente? Então isso aqui não tem mistério. Mas a gente vê uma narrativa assim, que começa a ficar difícil em que momento? Gente, aqui, João, primeiro, ele estava em espírito no dia do Senhor, ou seja, ele não foi fisicamente arrebatado, mas ele estava no dia da vinda de Cristo, como se ele tivesse sido transportado por um dia que vai acontecer, mas em espírito, um sonho. Aí, como isso fisiologicamente aconteceu já é outra história, mas basicamente, em espírito, ele foi levado ao futuro para visualizar essas coisas. Tá? Então ele foi levado a um cenário onde ele visualizou tudo isso. Então, aqui ele ouviu uma voz de trombeta, e quando ele virou para trás, ele descreveu o que ele viu. Quem ele viu aqui era Jesus Cristo. João andou com Jesus. Como que ele não reconheceu? Poxa, não dava para reconhecer. Jesus aqui estava glorificado. Então Jesus ele estava mostrando a sua glória ali. Ele viu de uma maneira que ele não tinha visto antes. Então aqui a gente vê a questão dos cabelos brancos como alva lã, os olhos como chama de fogo. Então ele está querendo dar ênfase nos sentidos de Deus, de Jesus. Então ele está tentando dar ênfase em quem é essa pessoa que ele tinha visto. E depois ele diz que ficou com muito medo na hora que viu, e Jesus falou com ele, né? Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, e esse sou vivo pelos séculos dos séculos. Então aqui Jesus fala, aqui ele diz quem é aquela pessoa, porque o crente vai ler isso aqui e vai entender, poxa, quem é o que era, que é, esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos, né? É o próprio Jesus. Então essa narrativa esplendorosa aqui de Deus está falando das características do Senhor de uma maneira diferente. Nós não estamos tão acostumados a ouvir. E um detalhe aqui é no versículo 19. Jesus fala, escreve, pois, as coisas que viste, as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Irmãos, isso aqui é chave. Sabe por quê? Lembra que eu falei do que o Apocalipse está falando? De Jesus até o fim. Então você pega lá os 7 trechos que estavam separados ali, cada um deles fala coisas que acontecem dentro desse período. Jesus veio, venceu, e Jesus vai voltar para finalizar essa vitória com o dia do Senhor. Beleza. Quando você lê aqui, escreve, pois, as coisas que viste, João andou com Jesus, João viu Jesus ser crucificado, João estava ali com Jesus desde que Jesus começou o seu ministério. Então ali é uma situação onde você vai escrever o que você viu na sua vida, né? Você vai escrever as coisas que aconteceram, porque ele já estava no período quase no final do primeiro século, então ele vai escrever coisas do passado, mas do passado recente para ele. As coisas que são, ou seja, que estão acontecendo, né? A questão da igreja, perseguição, tribulação, tudo isso acontecendo para as 7 igrejas, e as coisas que hão de acontecer depois dessas. Então, quando a gente faz a leitura e passa por esse versículo, logo no capítulo 1, você percebe o quê? Poxa, para quem que escreveram quando vão acontecer as coisas de Apocalipse? Vão acontecer desse período. As coisas que já passaram, as coisas que estão acontecendo e as coisas que ainda vão acontecer. Tá? Então, um versículo aqui já resume e já fala, já serve como prova de que o Apocalipse é escrito nesse contexto. Tá bom, irmãos? Então aqui a gente percebe toda essa visão gloriosa de Jesus, tá? O Jesus glorificado, e logo depois ele entra na carta para cada uma das 7 igrejas. Agora, as cartas para as 7 igrejas são, acho que todo mundo aqui já leu,
acho que todos os pastores já fizeram pelo menos uma mensagem sobre as cartas das igrejas, porque você tem carta que fala bem de igreja, você tem carta que elogia alguns trabalhos, tem carta que critica as igrejas. Então você vai escolher, hoje eu vou sapecar a igreja aqui com esse negócio aqui, ó, essa aqui, rapaz, essa eu vou fazer a mensagem dessa aqui, né, pastor? Não é assim que você pensa? Então, não, a igreja está merecendo elogio, vou fazer essa visão, essa aqui é a igreja de Filadélfia. Então, tipo assim, você vai fazer as escolhazinhas ali e tal. Bom, as cartas das 7 vezes são bem fáceis de entender. Gostaria que os irmãos começassem a leitura do Apocalipse também, paralelo, o tempinho que você tiver. Faz a leitura do capítulo 1, pode fazer a leitura aqui, mas sempre pensando naqueles trechos, tá? Que eu passei para vocês. O nosso próximo estudo, eu vou estar trabalhando aí em cima desses trechos. Deixa eu ver o primeiro aqui. Já está aqui, tá? Do capítulo 1, do versículo 1, né, do capítulo 1 ao capítulo 3, que basicamente a parte central foi o que eu já li, mostrando a glória de Deus e as 7 igrejas. Esse é um trecho do Apocalipse. O nosso próximo estudo, a gente vai estar trabalhando a partir do capítulo 4, que no caso é a visão do trono de Deus, até o capítulo 7. Então, alguns estudos a gente vai trabalhar em alguns trechos a gente tem que dividir. Não vai dar para trabalhar eles em uma horinha só de estudo, mas a gente vai tentar ser o mais englobar o máximo possível para encaixar nesses finais de meses aí, que é o dia do nosso estudo. Tá bom, irmãos? Então, assim, a partir de você pode fazer a leitura do Apocalipse, vai ter esses trechos, mas a gente tem que fazer uma leitura assim, tentando entender para quem foram as pessoas, o objetivo daquela carta, e tentar entender alguns aspectos chave. Vocês podem ter algumas dúvidas, podem entrar em contato comigo, com a Tati. Não sou especialista, nem a Tati, nem o pastor, porque isso aqui é muito difícil, mas a gente, tendo dúvidas juntos, a gente pode sentar e conversar e ver se a gente consegue sanar as dúvidas aí de cada um. E você vai ver que, pegando o ritmo e você começando a entender aquela nomenclatura, você começa a se acostumar e de repente você está lendo o Apocalipse e vai tranquilo, você fala, já estou entendendo isso aqui e tal, você se acostuma com esse tipo de linguagem usada no livro do Apocalipse. Tá bom? Se vocês quiserem continuar a leitura em casa depois, do capítulo 4 para frente, a gente tem muita coisa para falar aqui, mas é um estudo bem bacana, de esperança mesmo. Você vai ver que isso aqui dá uma esperança para o futuro, dá ânimo, a gente quer trabalhar com missões, a gente quer... Nossa, Apocalipse, ele mexe com a gente, é um livro muito bonito. Quando você começa a entender, você começa a ter gosto, tá? Um gosto diferenciado pelas coisas que são descritas aqui. Não é mais uma ansiedade pela vinda de Cristo. Não, claro, todos nós somos ansiosos, queremos a vinda de Cristo. Mas a gente não trata aqui o Apocalipse como dizendo, não, quero Cristo vindo, só pensando no final. Mas, na verdade, é uma mensagem de esperança para o nosso presente. Tá bom, irmãos? Boa noite, irmãos.